Toda aula o aluno sempre vem, Felipe, e a paroxítona aparente, a proparoxítona eventual, a falsa paroxítona? Porque o cara leu num cantinho de uma gramática e ele achou que aquilo ali é assustador, é super importante. Vou falar sobre esse detalhe para vocês, mas eu já começo dizendo, relaxem que isso aqui é super específico, cai muito pouco e é um entendimento bem minoritário. Então vamos falar aqui, pessoal, das proparoxítonas eventuais ou aparentes ou relativas, tá? É tudo a mesma coisa. Basicamente, pessoal, o que a gente tem é o seguinte. Alguns gramáticos, tomadores de açaí, chupando gelo, admitem que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente sejam separadas como se fossem proparoxítonas. Como se o ditongo crescente fosse separado no hiato e mudasse a classificação tônica da palavra. E aí eles vão dizer que a palavra pode estar em duas regras. Por exemplo, ó, vamos ler aqui. Algumas paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem, ênfase no podem, possibilidade, alternativamente, ênfase no alternativamente, que é uma opção, ser consideradas também uma proparoxítona. Caso, ênfase aqui no caso, caso se considerasse sua divisão silábica como um hiato. Aí eu já começo com a palavra mais cobrada, ó. História. História. Isso aqui, paroxítona terminada em ditongo. Mas alguns gramáticos vão admitir, ó, história. Chupou gelo. Um pequeno mini AVC que ele teve. Tá aí. Se a paroxítona terminar em ditongo crescente, só funciona para o crescente, porque o crescente ele tem esse IA. E aí a última vai ser a vogal. Então é isso que vai permitir que você suponha que vai ter uma sílaba a mais. Tá bom? Palavras como língua, língua. Quem é que fala assim, pessoal? Eu leio isso aqui há anos, eu acho isso aqui uma bobagem, tá? Mas não importa o que eu acho, a minha opinião não vale de nada, e a sua também não. Nós somos aqui servos da língua. Então, anotem que algumas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ó, crescente, não é decrescente. Não é o decrescente, é o crescente. Podem ser consideradas proparoxítonas. Por isso que diz proparoxítona eventual, por acaso, relativa ou aparente. Aparente, pessoal, porque é só na aparência. Ela não é realmente uma paroxítona terminada. Ela não é realmente uma proparoxítona. Só parece aqui. Vamos ver, pessoal. Isso aqui está no acordo ortográfico. Olha o que o acordo ortográfico diz. As chamadas proparoxítonas aparentes. Aparente. Eu já entendo que, assim, parece, mas não é. Aí ele vem aqui, né, as terminadas em ditongo, tá? Praticamente consideradas como ditongos crescentes. Como essa linguagem é muito hostil, eu vou traduzir para vocês. As palavras que, na prática, na realidade, são consideradas ditongos, são consideradas terminadas em ditongo crescente, como
alha, náusea, etéreo, nível, enciclopédia, glória, barbárie, série, mágoa, nódoa, língua, exíguo, vácuo, podem ser consideradas proparoxítonas aparentes. Por que eu não gosto disso aqui? O próprio acordo diz, na prática, é paroxítona. E é proparoxítona só na aparência. Então dá a impressão que para você respeitar isso aqui, a forma vai dominar o conteúdo, né? Isso não... E o próprio Segala, ó, gramático bom, diz a mesma coisa. Aí ele dá o exemplo que mais cai em prova, que é a história. Ó. Encontros, ia, ie, os ditongos crescentes, né? Classificam-se quer como ditongos, quer como hiatos. Esse quer um, quer outro, pessoal, é uma correlação alternativa. Ó. Ou como ditongo ou como hiato. Uma vez que ambas as emissões existem no domínio da língua. Mas aí ele mesmo vem e diz, ó, é preferível considerar, todavia, agora vem a parte forte, é preferível considerar tais grupos ditongos crescentes e, consequentemente, paroxítonos, os vocábulos em que ocorrem. Aí ele ainda diz, ó, na escrita, esses encontros vocálicos não devem ser partidos. Cara, tanto não é hiato que não pode nem separar a sílaba. Então o próprio Segala, ele diz, ó, o fenômeno existe. Mas na prática, entre nós, isso aí é paroxítona. Por que eu dei essa ênfase? Porque na prática, as bancas cobram essas palavras como paroxítonas terminadas em ditongo. Se cair lá, história, e perguntar a regra, é paroxítona terminada em ditongo. Caiu língua, série, nível, paroxítona terminada em ditongo. Raramente a banca vem cobrar isso de maneira específica. E aí ela vai sinalizar. Ela vai dizer, candidato, estou perguntando se você conhece essa historinha aí da tal da proparoxítona aparente, relativa, a falsa paroxítona. Ela vai sinalizar. Meu conselho de professor, coach e ex-concurseiro. Se ela não falar nada, ela vai considerar paroxítona terminada em ditongo. Aí, pessoal, eu trago aqui exemplos de como isso aqui é cobrado. Entre as palavras retiradas do texto, a alternativa em que uma palavra não pode ser considerada uma proparoxítona eventual. Aí a banca diz, pessoal, o candidato fica assim, não, mas a banca quer me sacanear, ela quer que eu pense que é uma paroxítona terminada em ditongo e ela vai dar o gabarito proparoxítona. Não é isso que a banca quer fazer, tá? Saia dessa paranoia, pelo amor de Deus. Aí, nós temos aqui, início, indústrias, necessária, documentário. Todas paroxítonas terminadas em ditongo. Importância e responsáveis. Aí danou-se. Porque responsáveis, responsáveis é um ditongo decrescente. Porque primeiro tem a vogal, depois tem a semivogal. Então, esse ditongo aqui, decrescente, não aceita essa dupla classificação. Só serve para o ditongo crescente. Por quê? Porque o ditongo crescente tem a vogal forte por último, e aí isso permite que você desdobre mais uma sílaba. Essa é a lógica. Eu gosto de passar a lógica, porque para quem tem mentalidade mais analítica, a pessoa fixa quando ela entende o motivo, tá?
Mas você pode gravar simplesmente que se for esse tipo de ditongo aqui, não vai ser possível. Gabarito letra C. Nas outras, nós temos história, estátua, cenário, Antônio, todas paroxítonas terminadas em ditongo. Tá bom? Julgue o item quanto às regras de acentuação gráfica. As palavras cérebro, ergométrica e evidências são acentuados porque são proparoxítonos. Aí vem o aluno que é bom, mas é paranoico. Aí ele vê assim, cérebro, proparoxítono, ergométrico, proparoxítono, evidências. Evidências pode ser uma proparoxítona eventual. Aí ele marca, é todo mundo proparoxítono. Gabarito, incorreta. Essa aqui não é. Essa aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Se você embarcar nessa paranoia, é isso que vai acontecer. A banca, pessoal, se não falar nada, ela não está afim de cobrar o entendimento minoritário. É como se fosse uma questão de direito. Se cair a letra da lei, está certo. Se a banca que estiver cobrando lá uma súmula, um julgado minoritário de segunda instância, ela normalmente sinaliza, tá? Nem sempre, mas é uma regra geral, beleza? Então, paroxítona terminada em ditongo. As palavras várias, consequência e sanatório são acentuadas por se enquadrarem na regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ou é o quê? Alternativamente. Ou das chamadas proparoxítonas aparentes ou relativas, também chamada de eventuais. Questão correta. Estão vendo como cai? A banca sinaliza. Candidato, conhece isso aqui? E você marca seguramente. Se não falar nada, não entre nessa desconfiança. TRF. O acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras. Sim. Paroxítona terminado em ditongo. Ou memória. Chupei um gelinho aqui. Memória. Aí vai ser uma proparoxítona. Beleza? Duas regras. Se isso aqui for considerado proparoxítona, você está dizendo que é a mesma pronúncia de memorial. E entre nós, claro que não é a mesma pronúncia. O memorial tem uma separação muito clara. Esse tipo de regra praticamente anula a diferença entre ditongo e hiato. E isso é um atentado contra a própria terminologia da língua, né? Mas enfim, falamos sobre isso aqui. Muita gente sonha, tem pesadelo com isso aqui, e isso aqui não tem a menor importância comparativamente às outras regras que a gente estuda em acentuação. Espero, então, que vocês tenham vencido esse medo das temidas proparoxítonas eventuais, as aparentes, relativas, etc. Não tenham medo, isso aqui é simples, é direto e raramente aparece em prova. Mas se aparecer, é bom que você seja a pessoa que acerta.